Olá pessoal, meu nome é Humberto e venho neste vídeo mais uma vez trazer um assunto bastante pertinente que relaciona a zootecnia com a microbiologia. Esse assunto, nesse vídeo eu vou tratar de um assunto, pessoal, mais específico de um artigo. Eu li um artigo e trouxe ele em vídeo para explicar o conteúdo, os resultados, etc. Essa temática, pessoal, é uma temática muito importante, já adianto, que é a resistência a antimicrobianos, que a professora até adiantou isso em sala, é um tema de extrema relevância mundial, uma vez que diversos órgãos, inclusive, têm tentado criar estratégias e políticas que tentem eliminar essas bactérias existentes ou que alterem nossos hábitos, que levam a menor resistência a essas bactérias, que no mundo todo tem havido essa problemática e afeta drasticamente a saúde única, a saúde ambiental, humana e animal, porque a gente se torna assim impotente, a gente não consegue eliminar essas bactérias. Então esse artigo ele é nessa temática. É um artigo feito por pesquisadores canadenses, mas que foi financiado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Eles encomendaram esse estudo para que se tenha a formulação de políticas mais específicas para a temática. Então, esse aqui é o título em português: Comparação de diferentes abordagens para a restrição de antibióticos em animais produtores de alimentos. Resultados estratificados de uma revisão sistemática e meta-análise. Para quem não sabe o que é meta-análise, meta-análise é um tipo de estudo em que não é feita a pesquisa em si, mas ele pega diversos estudos que fizeram pesquisa naquela área, engloba todos aqueles dados, toda aquela estatística em um dado só. Então, o seu dado da sua pesquisa, no caso desse estudo aqui, ele é um dado, mas ele é ancorado em diversos e centenas de outros dados. Isso dá bastante segurança, aos dados que a gente trata aqui, porque ele foi encarado em outras diversas centenas de pesquisas. Então, para a gente contextualizar, a gente sabe o seguinte: a restrição do uso de antibióticos em animais produtores de alimentos está associada a uma redução em isolados bacterianos resistentes a antibióticos. Ou seja, quando diminui o uso de antibiótico, diminui o tanto de bactéria resistente. Ok, mas isso não é suficiente, isso não é responsivo o suficiente para a gente formular políticas. A gente precisa compreender o seguinte, que esse conhecimento não especifica concretamente se diferentes tipos de restrição estão associados à eficácia diferencial na redução da resistência. Porque, como vamos ver no slide seguinte, existem diferentes usos de antibióticos. A gente precisa saber como a redução desses diferentes usos pode causar diferentes impactos, que é o que esse estudo visa elucidar. Então é o seguinte, os diferentes usos de antibióticos são o seguinte: você pode usar antibiótico como promotor de crescimento, em que a administração de doses subterapêuticas de antibióticos para estimular o crescimento em animais ou aumentar a eficiência alimentar. Então, nesse caso, o promotor de crescimento, ele é basicamente um aditivo nutricional. Você coloca, aliás, um aditivo zootécnico, você coloca esse aditivo na ração, ele mantém o microbioma mais sano e etc. Mas ele é usado em doses subterapêuticas, são doses muito baixas. Tem também a metaflaxia, em que o tratamento de um grupo de animais sem evidência de doença, mas que provavelmente está em fase de incubação devido ao contato próximo com animais clinicamente doentes, então você sai aplicando antibiótico em todos os animais. Tem também a profilaxia, que é um termo bastante familiar para nós da zootecnia, mas consiste nesse caso na administração de antibióticos a animais com alto risco de doença infecciosa. Ou seja, entre parênteses aqui, eles não tem doença atual. E não há também a doença conhecida no rebanho ou bando. Mas você já usa porque você suspeita que, dado um evento assim, você já suspeita e já coloca. Então, a profilaxia é comumente usada quando as condições ou mudanças ambientais pressageiam risco aumentado de infecção. Ou seja, você pressageia e já vai aplicar. Então, são exemplos das condições: o transporte de animais e o confinamento de animais em espaços pequenos e lotados. Você já supõe que vai ter doença e já aplica antibiótico. Tem também os terapêuticos antibióticos, que é uma prática corriqueira para os veterinários, que é realmente a medicação como tratamento, uso antibiótico nesse caso. E tem o uso não terapêutico antibiótico. Esse uso não terapêutico engloba a metaflaxia, promotor de crescimento e profilaxia. Um tópico que engloba outros três. E os tipos de restrições são as seguintes, que o estudo mapeia, são a restrição completa, quando você extingue totalmente o antibiótico, restrição de classe única de antibióticos, você extingue, como a categoria fala, é um grupo, a restrição única de antibiótico, apenas um único antibiótico, e não apenas a classe, como o exemplo anterior, todas as restrições de uso não terapêutico, ou seja, você exclui promotor de crescimento, profilaxia, metalafilaxia, deixa apenas o tratamento propriamente dito. Você também tem a restrição do promotor de crescimento e da profilaxia juntos, permitindo a metafilaxia e o tratamento. E tem também a restrição do promotor de crescimento, que mas aí você continua permitindo a metaflaxia, o tratamento e a profilaxia. Você deixa apenas de haver o uso do antibiótico como um aditivo zootécnico na ração. E o estudo também mapeou outro ou indeterminados, que é quando o uso nos artigos, a diminuição ou a restrição dos artigos, eles não descreviam bem ao ponto de ser identificado, ou seja, havia uma incapacidade de classificar o tipo de intervenção em uma das categorias acima, ou quando a indicação para o uso de antibióticos visada pela intervenção não é especificada. Essa tabela aqui, pessoal, aqui já é resultado. Vamos focar nessa última coluna aqui.
O que essa coluna nos diz? Ela diz basicamente todo o resultado do estudo, né? Então, o que a gente pode concluir? Que a restrição completa, ela acarreta em uma diminuição de 15% nos isolados bacterianos existentes. Quando você aplica a restrição completa, você diminui 15%. Já quando você aplica a restrição de classe única de antibióticos, você diminui 12%. A seleção, na contagem, você quando faz um estudo, mapeamento ali, coleta de tecidos, etc., você observa uma queda de 12%. Ou seja, é uma queda bastante pouca. E pequena, aliás. Entretanto, quando a gente olha, esse é um valor médio. Quando a gente observa os valores de maneira geral, variam uma queda de 10% a um aumento de resistência de 5%. Então isso aqui já elimina essa estratégia. Essa estratégia que não é eficiente, não é segura. Porque a contexto é que ela leva a aumento de resistência. Já na discussão dos artigos, o que os pesquisadores apontam? Essa restrição de classe única de antibióticos, ela se dá em parte porque quando você aplica essa restrição na sociedade, no país, etc., o que acontece? A população tende a usar outras classes. Então você não fez muita coisa. Isso aconteceu na Dinamarca, que restringiram o avoparcina, uma classe de antibióticos, e o pessoal começou a utilizar outros. Então, houve também aumento de resistência. Isso aí não é interessante. Nesse caso aqui, como a gente vê, há, inclusive em algum contexto de aumento de resistência. Tem-se também a restrição única de antibióticos. Nesse caso também, você observa uma queda de 11% na média. Entretanto, há contextos em que há um aumento de 1% na resistência, que é péssimo. É uma técnica que não surte efeito. Surte, mas também pode surtir efeito contrário. E aqui os pesquisadores atribuem esse efeito contrário. Os pesquisadores apontaram na discussão que pode haver um efeito de co-seleção. Ou seja, lá nos plasmídeos, como a professora já explicou a estrutura dos plasmídeos, existe genes de resistência antimicrobiana. Né? Então, por exemplo, tem um gene de resistência A. Aí você deixa de usar um antibiótico que gera essa resistência A. Só que você começa a usar o antibiótico B. Só que se esse A e esse B estiverem ligados, quando você gerar a resistência do A, automaticamente você passará... Aliás, quando você usar o que causa resistência no B, como o B e o A estão ligados, você passará a resistência dos dois. Então há uma co-seleção para esse gene resistente. Então nesse caso também não é eficaz. Já quando observa-se todas as restrições de uso não terapêutico, ou seja, você restringe metaflaxia, profilaxia e promotor de crescimento, há uma queda de 10%. Nesse caso a gente já vê dados mais confiáveis, quase 10%, mas nos extremos nunca chega a aumentar a seleção, sempre diminui a seleção de bactérias existentes. Já na restrição do promotor de crescimento, a gente observa uma queda mais acentuada de 30%. Isso aqui é bastante interessante e impactante para o estudo, né? Você vê que a maior queda é quando você restringe apenas pronto de crescimento. Você continua permitindo o tratamento, você continua permitindo a profilaxia, metaflaxia e o tratamento em si que os veterinários costumam fazer nos animais que estão enfermos. Então isso aqui é muito responsivo e é um dado realmente impactante, né? Que mostra que não precisa restringir tudo. E outro indeterminado foi 9%. Gente, agora sim, os pesquisadores levaram em conta o seguinte fato. Eles apontaram que geralmente a restrição do promotor de crescimento é a medida que vem antes. Geralmente o primeiro a ser proibido é o promotor de crescimento. E o que acontece? Por ele ser a primeira medida a ser tomada, a gente observa geralmente uma queda maior. Eles apontaram esse fato. Por exemplo, a gente vê aqui a prevalência anteriormente era de 49% de bactérias resistentes. Quando você contava, por exemplo, 100 bactérias, 49 era resistente. Então essa geralmente como é a primeira medida a ser tomada nos países que proíbem o uso antibiótico, porque geralmente é escalado, né? Então quando vem a primeira proibição é a promotor de crescimento. Então ele termina levando a uma queda maior. Já quando você observa a restrição completa, nos países que aplica, é a última medida. Então essa última medida leva a uma queda de 15%. Mas essa queda menor de 15% pode estar associada ao fato de que, por ela ter vindo depois, ela já pegou um cenário um pouco mais controlado. A gente observa, por exemplo, aqui na prevalência basal, que era já 32%, ou seja, de 100 bactérias, 32% eram resistentes. Então a gente já vê uma queda de 49% para 32% na prevalência basal. Os pesquisadores suspeitaram na discussão que pelo fato da restrição promotor de crescimento vir antes, ele ter mais resposta, mas não necessariamente que ele seja mais eficiente que o outro, mas porque como ele vem antes, ele dá um impacto maior, porque é uma medida única. O outro, quando vem ser implementado, já tem um controle bastante maior. Já houveram várias medidas escaladas até que chegasse a esse controle aqui. Mas ainda assim, você vê que mesmo sendo geralmente medidas feitas depois, já quando há um controle antimicrobiano, ele ainda assim acarreta uma queda. Mas de fato, realmente a maior e mais destacada queda foi na restrição do promotor de crescimento, que foi de 30%. Foi bem mais significante. Então, pessoal, a gente pode tirar as seguintes conclusões. Né? A primeira é a seguinte: intervenções amplas que restringem o uso global de antibióticos parecem ser mais eficazes na redução da resistência a antibióticos em comparação com restrições que visam estritamente um antibiótico específico ou classe de antibióticos. Né? A gente pode voltar aqui na tabela.
Quando a restrição completa, você vê que cai 15% em todos os cenários a queda. Já quando a restrição de classe ou único antibiótico, em alguns cenários aumento de resistência. Embora haja queda na média, mas em alguns cenários aumento de resistência. Então, quando você restringe completo, ao invés de restringir apenas alguma classe ou algum antibiótico específico, você está tendo a medida mais eficaz. Já a outra conclusão é que é importante ressaltar que intervenções que permitem o uso terapêutico de antibióticos parecem igualmente eficazes em comparação com aquelas que restringem todos os usos de antibióticos. Ou seja, você quando continua tratando os animais com antibióticos de maneira correta e restringe o uso como controle de crescimento, você continua estimulando a diminuição de genes de resistência. O que é bom, porque você pode continuar tratando os animais com segurança, sem que haja necessariamente leve a resistência a antimicrobianas. Ou seja, sugerindo que proibições completas não são necessárias. E outro ponto, pessoal, é que essas descobertas informam diretamente a criação de políticas específicas para restringir o uso de antibióticos em animais produtores de alimentos. Elas não norteiam, né? Aliás, nos norteiam como profissionais, mas também norteiam, por exemplo, o MAPA, a OIE, né, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, a FAO, também, que é o braço da ONU para essa parte da agricultura e produção animal, etc. De quais políticas devem ser adotadas e quais são eficazes ou não. E por fim, os pesquisadores destacam lá já no finzinho do artigo o seguinte: a generalização dessas descobertas para outras jurisdições pode ser limitada, particularmente em países de baixa renda, onde pode haver acesso limitado a veterinários, menos investimento em biossegurança e diferentes padrões de uso de antimicrobianos. Esse, pessoal, foi um estudo mundial. Eles saíram coletando pesquisa de vários países. Entretanto, 90%, acho que nessa faixa, foi só dos Estados Unidos e Europa. Da América do Sul só foi um estudo. Então eles destacam o seguinte: que não dá para sair aplicando esses princípios generalizados em todos os países, todos os continentes, porque as amostras não foram de todos os países e de todos os continentes. Como eu falei, o caso da América do Sul só foi um estudo que foi levado em consideração. E é o seguinte: a epidemiologia, na epidemiologia de uma doença ou das bactérias, etc., muitos fatores são levados em consideração, como a questão da educação em saúde das pessoas, como as pessoas se comportam, como se dá a venda desses antibióticos, quais são mais usados em cada país, qual o impacto da produção animal naquele país, naquela região. Então a epidemiologia, muitas causas afetam, né? Então nesse caso não dá para extrapolar 100%. A gente tem uma ideia do que é útil, do que não é útil, do que impacta ou não. Isso realmente o estudo ele trouxe essa resposta, mas ele deixa claro que não dá para extrapolar tanto para todos os países, todas as realidades, porque a epidemiologia em outras localidades é diferente e, consequentemente, levaria possivelmente a resultados diferentes. Para isso, deveria haver estudos próprios na América do Sul, no Brasil, ou sempre tentando especificar e aproximar mais daquela realidade. Por fim, como eu falei, pessoal, esse foi um estudo muito importante, ao ponto de ser financiado ou encomendado pela Organização Mundial de Saúde, e é uma temática de extrema relevância para nós fazermos zootecnia, né, porque a gente também lida com o uso desses antibióticos, não para tratamento, que aí seria parte para os veterinários, mas a parte de aditivos, promotores de crescimento, que são antibióticos em doses subterapêuticas, é algo comumente utilizado na zootecnia, na adoração animal. Então a gente já tem noção, a partir desse vídeo, do impacto desses aditivos, e que, de certo modo, eles estão sim sendo retirados cada vez mais. Existem diversos estudos em que eles estão sendo retirados e temos sempre buscado substitutos, né? Inclusive meu TCC, eu estou estudando isso com codorna, eu estou estudando a substituição de antibióticos por antibióticos promotores de crescimento por extratos vegetais, extratos de frutas, na nutrição de codornas aliás, de codornas de corte. E essa é uma tendência da zootecnia, na pesquisa da zootecnia no Brasil todo, é estudar probiótico, probiótico, diferentes tipos de moléculas que possam substituir esses antibióticos promotores de crescimento, uma vez que há uma tendência mundial de desuso por conta da resistência antimicrobiana.